Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Bytes of Python. Bom, na aula de hoje eu queria trazer algo um pouco diferente ali, né? Que é com relação à parte de memória, os objetos e tudo mais. E por que disso? Isso daqui é importante porque a gente já começa a desenvolver as coisas ali, a gente já viu, né? Lista, dicionário, tupla, que são algumas estruturas de dados ali mais complexas e que a gente consegue fazer um monte de coisas ali dentro do Python. Só que assim, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção em relação a como que ele trabalha com esses objetos em memória, tá? Para quem já tem um pouquinho de experiência ou andou estudando por fora, essa deve estar pensando, pô, se eu tentar consumir mais memória do que tem, não vai funcionar, né? Beleza, tá certo. Só que não necessariamente a gente vai falar só nesse quesito, né? A gente aqui eu estou muito mais interessado em como que o Python lida com as coisas em memória ali do que os cuidados que a gente tem que ter no desenvolvimento, tá? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma variável. A gente sabe que o Python ele tem uma tipagem dinâmica, tipagem forte ali, e que a gente consegue colocar qualquer coisa numa variável. E isso é muito legal, muito flexível, só que nem sempre tudo aquilo que está em memória é o que a gente tá ali usando para comparar. Vamos lá. Se, por exemplo, eu pego uma variável b, recebe 42, uma variável a, recebe 42, e a gente usar a função id, que vai nos retornar o identificador ali daquela variável, né? Vamos ver aqui que os dois têm o mesmo indicador, identificador. O que acontece? Quando o valor ali é muito pequeno, né, o Python reaproveita ali em memória, na cache ali, para que todo mundo aponte para aqueles valores pequenos. Para que não tenha sempre a construção de uma nova variável, objeto ali, com um monte de recursos associados e assim por diante. Não, ele não vai fazer isso, até porque o inteiro ali é muito baixo, então ele vai conseguir manter em memória. E se a gente pegar e comparar esse cara aqui, né, a gente vai ver que é a mesma coisa no seu identificador ali. Então, pode ser que em alguns casos a gente vai estar ali pegando um objeto, recebe o resultado de uma função e assim por diante. Não necessariamente é o mesmo objeto ali, um objeto novo. A gente tem que avaliar como que a gente está retornando aquele resultado, ou como que a gente está passando é, algum valor para aquele resultado ali, né? Porque senão a gente pode estar achando que tá, pô, eu tô recebendo o resultado. Às vezes você está recebendo somente o endereço de um objeto e não necessariamente só o resultado, e isso pode causar um pouquinho de confusão, né? E vamos lá. Isso vale para todo caso? Não sei. Vamos conferir aqui. Por exemplo, eu tenho A igual a 420 e B igual a 420. Então a gente tem o identificador A e o identificador B. Olha só, já alterou. Já não aponta para o mesmo objeto ali em memória, né? Então já tem objetos diferentes ali, por mais que seja o mesmo valor ali, mas são objetos diferentes, já são coisas distintas ali em memória. E se a gente fizer o seguinte, vamos lá, A é igual a B, true. Por que eu estou comparando o valor dele ali, né? 420 é igual a 420, beleza. Agora, se eu colocar with, o with ele já não vai comparar ali os valores. Ele vai comparar ali se é o mesmo objeto em memória. Então, o objeto A em memória é igual ao objeto B em memória? Não. Não é.
E o que acontece se a gente tiver um objeto C recebendo um objeto A? A é igual a B? True. A é igual a C? True. B é igual a C? True. Por quê? Porque tudo é comparação entre valor. Agora, A is B, falso. E A e C, true. Por quê? Aí o que está acontecendo aqui? O meu objeto A e o meu objeto C estão apontando para a mesma região de memória ali, para a mesma coisa que está em memória. Mas a gente viu aqui, eu tô recebendo, né? O C ali, ele está recebendo, é novo, como assim? Então, aí começa a entrar em como que o Python lida com as coisas ali em memória. Porque nem sempre quando a gente tiver passando ali alguma coisa como resultado, ou uma variável ali como resultado, não necessariamente a gente está pegando o valor real daquilo, mas a gente está apontando para a região de memória em que aquele objeto se encontra. Então, pode ser que em alguns momentos ali a nossa comparação não funcione e a nossa lógica está ok. Você olha ali para o algoritmo e fala, pô, isso aqui aponta para cá, compara aqui, não sei mais o que, não sei mais o que. E qual que é o problema ali? O problema é que dependendo da operação que você está fazendo e o objeto que você está retornando ou apontando ali, você não está apontando para o valor, mas para um objeto em memória. E tem que tomar cuidado com isso, porque se altera alguma coisa ali daquele objeto, né, daquela memória ali, essa alteração acaba sendo compartilhada com todo mundo que aponta para aquela mesma região de memória. E isso pode ser ruim, né, dependendo do que você quer fazer. Em alguns cenários, a gente pode também, né, procurar saber se um objeto ali é do tipo que ele diz que é. Né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente pode usar type, né, onde que a gente tem A aqui, e ele vai retornar uma classe de inteiro. Se a gente coloca C para receber uma string olá e vir com type C, é uma classe string. E, né, se eu espero um valor de entrada que ele seja de um tipo específico, a gente pode usar isso para a gente comparar. Falar assim, ó, eu quero que, né, esse C é igual a inteiro, falso. Mas agora A é igual a inteiro, true. Né? Então a gente já consegue fazer comparação, por exemplo, numa entrada de dados ali, eu quero conferir se o usuário ele está realmente colocando um texto, está realmente colocando um número. Isso é muito importante, né? Porque vai definir se vai ter algum problema ou não ali na nossa lógica de programação. E como o Python é uma linguagem ali, né, de alto nível, então por parte dos panos ele vai fazer um monte de verificação, inferência, ver se está tudo certinho para evitar do programa quebrar propriamente dito, beleza? A gente pode também verificar se um objeto ali, agora não só, né, o tipo do dado, mas ele como objeto, ele é do tipo que ele diz que é. Então a gente tem is instance, a gente pode colocar a, é uma instância de inteiro, ou seja, o a é um objeto ali do tipo inteiro, uma instância de inteiro, né? Deu como true. Se eu colocar b, true, c, ele já não é, tá? Porque assim, daqui para frente, a gente vai começar a ver algumas coisas interessantes em relação a programação orientada a objeto e esse tipo de coisa. E a gente vai entender que alguns tipos do Python ali não é somente um tipo puro, bruto.
mas acaba sendo um tipo ali, objeto, onde que ele tem certas características e operações onde que a gente simplesmente usa essas operações que já existem dentro dele, né? Por exemplo, o A aqui, ó. From bytes, is integer, numerator. Por exemplo, o C. O C já é do tipo string, e olha só. Ele já nos oferece mais um monte de operações prontas por ele ser um objeto do tipo string. E tudo isso que a gente está falando aqui entra no conceito de orientação a objetos, tá? A gente não vai pegar direto e bruto no conceito de orientação a objetos, mas a gente já vai começar a utilizar recursos da orientação a objeto ali que já existem aqui, só da gente estar utilizando um objeto, variável e assim por diante, para a gente se beneficiar, né, de ter um monte de coisa pronta, sem a gente passar muita dificuldade ali e ter que reinventar a roda, já que a gente pode, né, por exemplo, estou trabalhando com string, fazer um join, dígitos, ASCII, espaço, strip, find, partition, ou seja, tem muita coisa pronta aqui que já facilita o trabalho da gente e que a gente não precisa reinventar a roda, tá? Então a ideia dessa aula de hoje é começar a trazer um pouco mais desses assuntos um pouquinho mais baixo nível ali e chamar atenção para essas coisas que a gente vai começar a visualizar nas próximas aulas. Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem e a gente se encontra ali nas próximas aulas. Valeu!